O 10º grande axioma do consenso: fuja da opinião da maioria. Provavelmente está errada. René Descartes foi campeão mundial da dúvida. Teimosamente, recusava-se a acreditar em qualquer coisa, até que a tivesse verificado pessoalmente. Este foi um dos traços que fez dele um bem-sucedido jogador. Especulador. Morreu há mais de 300 anos, mas o especulador moderno aproveitará muito, além de passar várias noites agradáveis, da leitura da obra desse encantador homenzinho feioso, com seus olhos negros e penetrantes, o nariz feito um crescente, e dotado de um gigantesco intelecto. Descartes começa a sua filosofia duvidando de tudo, literalmente, inclusive da existência de Deus, do homem e de si próprio. As autoridades religiosas da sua França natal ficaram furibundas, de maneira que foi melhor ele fugir para Países Baixos. Continuando a recusar o que os outros queriam vender-lhe como verdade, ele buscou meios de descobrir a verdade através dos seus próprios sentidos e experiências. Finalmente, deu com o que considerou uma verdade básica e indiscutível: cogito, ergo sum, ou seja, penso, logo existo agora. Convencido de que não era apenas um fantasma dos seus próprios sonhos, Descartes continuou a comprovar ou rejeitar outras verdades postuladas. No processo, fez importantes contribuições à matemática, e construiu uma filosofia que, pela pura lucidez do seu pensamento, não foi superada em 3 séculos, e, na minha opinião, nunca teve concorrentes, sequer quem se lhe aproximasse. No mesmo impulso, também, tanto como hobby quanto porque gostava de vinhos caros e de outros luxos, Descartes estudou cientificamente os jogos. Na primeira metade do século XVII, existiam umas poucas e mal organizadas bolsas de valores e de mercadorias. Descartes deixou-se fascinar pelo grande e ativo mercado de Amsterdã, se chegou a pôr o seu dinheiro ali, e em quantidades, não se sabe. Sabe-se, porém, que frequentemente viajava a Paris, às vezes com papéis falsos para não ser preso como herege, a fim de jogar. Para tomar dinheiro dos trouxas, havia disponíveis jogos de cartas, tabuleiros e roletas. Descartes gostava de jogos que, como o bridge e o pôquer hoje em dia, além de sorte implicavam cálculos matemáticos e psicologia. Estudava os jogos com o cuidado e o ceticismo costumeiros, rejeitando todos os clichês e lugares comuns da sua época, insistindo em descobrir verdades e falácias por conta própria. Aparentemente, sempre voltava de Paris mais rico do que na ida, às vezes muito mais. Embora o único meio de vida conhecido, ao longo de toda a sua vida de adulto, fosse uma modesta herança do pai, Descartes morreu financeiramente muito bem. O truque, não se caçava ele de repetir em diferentes contextos, é rejeitar o que lhe dizem, até ter pensado tudo pela própria cabeça. Duvidava das verdades afirmadas por autoproclamados especialistas, e recusava-se até a ouvir a opinião da maioria. Escreveu ele, não existe praticamente nada que tenha sido afirmado por um sábio e não tenha sido contraditado por outro, e também, contar votos não serve de nada. Em qualquer questão difícil, é mais provável que a verdade seja descoberta por uns poucos do que por muitos. Foi com esta visão do mundo, arrogante talvez, e certamente solitária, que René Descartes frequentou as mesas de jogo de Paris, das quais saiu rico. Um especulador bem-sucedido só tem a ganhar dando atenção às palavras desse homenzinho duro, de olhar penetrante.
Na nossa era democrática, no nosso democrático lado do mundo, tendemos a aceitar sem críticas a opinião da maioria. Se um monte de gente diz que é assim, tudo bem, assim seja. É como nós pensamos. Se não temos certeza de alguma coisa, vamos contar os votos. Desde o primário aprendemos que a maioria está sempre certa. Nos Estados Unidos e em outras nações ocidentais, é quase uma religião, principalmente na França e na Inglaterra, ambos países com longas tradições de resolver problemas pelo voto popular. Se 75% das pessoas acreditam em alguma coisa, parece quase sacrilégio perguntar, ainda que num sussurro: ei, esperem aí, será que não podem estar errados? Guiemo-nos por Descartes, podem. Nos Estados Unidos, é o voto que decide quem governa. É o único meio de fazê-lo. Pelo menos, é o único meio que os americanos aceitam sem briga. São treinados desde a infância a aceitar o desejo da maioria. Às vezes, há quem resmungue contra esse desejo. Quem perde uma eleição reclama muito, mas, no fundo, por trás de todo o som e toda fúria, sempre se ouve o termo da democracia: ó povo falou. Não se pode iludi-lo. Se é isto que quer, deve estar certo. Essa humilde aceitação da opinião da maioria passa para a vida financeira. Não apenas são ouvidos economistas, banqueiros, corretores, assessores e outros especialistas, mas também as maiorias. E isto pode custar dinheiro, pois, como dizia Descartes, é mais provável que a verdade tenha sido encontrada por uns poucos do que por muitos. Os muitos podem estar certos, mas as probabilidades são contra eles. Pare com o hábito de achar que todas as afirmativas muito repetidas são a verdade. Um grande déficit orçamentário será a ruína da América, diz quase todo mundo. É verdade. Talvez sim, talvez não. Descubra você mesmo. Tire suas próprias conclusões. Na page 54. Segunda metade da década, aumentaram a inflação e a taxa de juros é mesmo. Não engula, simplesmente examine. Não deixe que a maioria manobre com você. Estudando os outros axiomas, vimos muitas coisas que são afirmadas por maiorias. Vale mais um pássaro na mão que dois voando. Mantenha uma carteira diversificada. Arrisque somente apenas o que pode se permitir perder. E assim por diante. Todos esses conselhos supostamente sábios fazem parte do conhecimento popular. Em qualquer coquetel ou reunião, é só trazer investimentos à discussão que os clichês logo aparecem. À medida que esses chavões vão sendo repetidos, quem estiver por perto balançará a cabeça, compenetradamente. E dirá: exato. Perfeito. Excelente conselho. A maioria das pessoas acredita que os antigos clichês são verdades indiscutíveis. Isto posto, vale a pena observar que a maioria das pessoas não é rica. 14º axioma menor. Jamais embarque nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. As pressões da opinião majoritária são perturbadoras, principalmente quando se aplicam às questões de em que e quando investir. É aí que especuladores normalmente muito espertos se deixam embrulhar, com maus resultados. Tomemos a bolsa de valores como exemplo. Qual é a melhor hora de se comprar uma ação? Quando o preço está baixo, é lógico. E a melhor hora de vender? Ora, quando está alto,
claro. As crianças aprendem isto no jardim de infância, e mesmo que ninguém lhes tenha ensinado, aprendem sozinhas. O que geralmente não aprendem até a idade adulta é que esta fórmula, aparentemente tão simples, é dificílima de ser posta em prática. Boa parte dessa dificuldade se deve ao fato de que o especulador tem de ir contra a pressão da opinião pública. Como regra geral, o preço de uma ação, ou de qualquer outro objeto de especulação com igual fluidez, cai quando um número significativo de pessoas passa a crer que não vale a pena comprá-la. Quanto menos interessante acharem que é, mais desce o preço. Daí o grande paradoxo que não é ensinado no jardim de infância: a hora de comprar é precisamente quando a grande maioria está dizendo que não deve comprar. Na hora de vender, a verdade é o contrário. O preço de um objeto de especulação sobe quando um grande número de compradores briga para adquiri-lo. Quando todo mundo estiver gritando, eu quero, você deve estar do outro lado do balcão, tranquilamente, dizendo, aqui está, com o maior prazer. Tomemos um exemplo específico. No começo da década, a indústria automobilística caiu num amplamente divulgado mar de problemas. Eram problemas graves e, pelo que se podia ver, insolúveis. Detroit olhava para o futuro, e era a boca do inferno. Falava-se abertamente de falências entre montadoras e fabricantes de autopeças. Fechavam-se fábricas, uma após a outra. Milhares de operários viram-se na rua, desempregados. Numa tentativa desesperada de reter capital de giro, de 1979 a 81 a GM cortou seus dividendos pela metade. No ano seguinte, a Ford não pagou dividendo nenhum. A maioria das opiniões, dos sindicatos de Detroit aos clubes e bares de Wall Street, era de que a indústria estava mesmo num buraco, e que não sairia dele por muito, muito tempo. Para a maioria, que em aquela altura comprasse ações da indústria automobilística tinha mais era que passar por um psiquiatra. Indesejadas, as ações desceram a níveis assustadores. Em 1981 ou 82, podiam-se comprar GM ordinárias a $34, em mais de 20 anos não haviam estado tão baixo, e muitos especialistas previam que ainda desceriam mais. As da Ford, ajustando-se ao desdobramento de cada duas ações em 3 sem aumento do capital da empresa, tinham tido seu valor nominal diminuído e naqueles anos ruins estavam por $11. O resultado é que quem ignorou a opinião majoritária daqueles anos fez um excelente negócio. Os papéis da GM, que em meados de 82 eram comprados a $34, em 1983 já custavam 80, a Ford mais que quadruplicou, de 11 para 46 e um quebrado. Os problemas da indústria haviam sido mais passageiros do que a maioria achava possível. Ganharam dinheiro os especuladores que não deram bola ao que dizia a maioria, e resolveram pelas próprias cabeças. É sabidamente difícil, porém, pensar sim quando em volta está todo mundo berrando não. Para alguns especuladores, este é um dos grandes problemas. Maiorias estão sempre dissuadindo-os de executarem bons lances. Durante a catástrofe da indústria automobilística, aconteceu com a minha mulher. No começo de 82, ela vendeu um CDB de 6 meses que trazia guardado. Tinha um palpite sobre Ford que, conforme vimos, estava no fundo do poço. Ela gostava dos carros da Ford, vivia ouvindo outras mulheres elogiá-los, e achava que os choros
e ranger de dentes que se escutavam em Detroit eram apenas um ataque de pânico e autocomiseração, e que passaria logo. Foi conversar com o seu corretor sobre a compra de ações da Ford. O homem riu na cara dela. Page 55. Tratava-se de um sujeito mergulhado até as orelhas na opinião majoritária, e era capaz de documentar essa opinião, abundantemente. Artigos em jornais, relatórios, análises e, naturalmente, o próprio preço baixo do papel. Tudo isto formava um poderoso coro: não compre. Ela não comprou. Da parte dela, tal atitude foi muito inusitada, pois na maioria das situações costuma pensar por conta própria e chegar sozinha às conclusões. Nesse caso, porém, a pressão da maioria foi simplesmente demais. Ela não resistiu. A pressão da maioria não só é capaz de demolir um bom palpite, nos faz duvidar até mesmo quando sabemos que temos razão. O Departamento de Psicologia da Universidade de Princeton costumava demonstrar isto. A experiência era maldosa, mas extraordinariamente eficaz. 8 ou 10 pessoas sentavam-se à volta de uma mesa. Ao centro, meia dúzia de lápis de cores variadas. Todos do mesmo comprimento, exceto um, o vermelho. Digamos, que era obviamente mais curto que os demais. À volta da mesa, pedia-se que as pessoas opinassem sobre o comprimento do lápis. A maioria, todo mundo, menos uma pessoa espantadíssima, expressava opiniões claramente erradas, que iam contra o que os olhos viam. Diziam que os lápis eram todos do mesmo tamanho. A maioria havia sido ensaiada, e sabia o que estava acontecendo. Todas as pessoas ali estavam por dentro. Menos uma. A ideia era ver como essa pessoa reagiria. Em cerca de 1/3 dos casos, a vítima entrava em colapso moral e acompanhava a maioria. Apesar da evidência diante dos seus olhos, a pessoa relutava, chiava, suspirava, se contorcia e acabava concordando: está legal, acho que tem razão, os lápis são todos do mesmo tamanho. Ir contra a maioria é das coisas mais difíceis do mundo. Não é fácil nem quando a discussão trata de fatos que podem ser vistos e medidos. Fica muito mais complicado quando se trata de questões de opinião, que não podem ser imediatamente verificadas. Quase todas as questões que mexem com dinheiro são do segundo gênero. Tanto quanto sei, não existe um curso de fortalecimento dos músculos mentais que possa reforçar a sua capacidade de resistir a pressões da maioria. Em J. Antares, às vezes coloco-me de propósito na condição de minoria de expressando alguma opinião idiota que, com certeza, fará todo mundo querer me bater. A guerra nuclear pode ser uma coisa muito menos horrorosa do que aquelas guerras antigas, nas quais as pessoas eram esquartejadas por espadas, ou outra bobagem parecida. É muito estimulante tentar defender-se de uma maioria assim enraivecida, se o fortalecerá para a próxima vez que a Ford estiver num atoleiro e você quiser comprar suas ações, não sei dizer. A melhor defesa contra a pressão da maioria, provavelmente é saber que existe e conhecer o seu poder coercitivo. Com frequência, os noviços em especulações parecem não ter essa consciência. Um noviço desses é capaz de ser atropelado por uma maioria sem sequer se dar conta do que lhe está acontecendo. Assim, sempre se encontrarão noviços entre as hordas especuladoras atraídas por modismos. Quando o ouro é especulação do mês, está todo mundo falando, todas as colunas de jornais comentam furiosamente os negócios de ouro,
é aí que o especulador recém-nascido mergulha e vai fundo. É, também, quando a cotação do ouro está nas alturas, mas as pessoas parecem levar muito tempo até se darem conta disto. Da mesma forma, quando as companhiazinhas de baixo capital e alta tecnologia são o quente de Wall Street, quando a cotação das suas ações está nas nuvens, é aí que aparecem os especuladores recém-nascidos, trazendo o seu dinheirinho para aumentar a pilha que um dia será uma fogueira. Levam o noviço no bico sem que ele sequer se dê conta de que está sendo levado. Ele nem se detém para perguntar: estou tomando esta decisão porque é melhor, ou porque a maioria diz ser a melhor? Esta é a pergunta que Descartes faria. Podia investir em ouro, ou em alta tecnologia, mas somente pelas suas próprias razões, pouco se incomodando com o que o rebanho estivesse pensando ou fazendo. Nos seus esforços para resistir às pressões do rebanho, você terá de enfrentar, além do mais, a pressão de corretores e de outras pessoas que ganham com as suas transações especulativas. Esses prestadores de serviços, atrás de suas comissões e taxas, estão sempre a fim de empurrar o que for o quente na hora, o que estiver nas graças do público, o que for mais caro. Se você é um especulador habitual, será constantemente bombardeado por anúncios, conversas de camelô e por tudo que ajudar a lhe empurrar o que a maioria estiver comprando. Não é que esses prestadores de serviços, por uma maldade qualquer, estejam a fim de vê-lo pobre. Ao contrário, até gostariam que você enriquecesse, em parte porque significaria ganharem mais dinheiro, através de taxas e comissões, e em parte porque são seres humanos como todos nós, gostam que as pessoas sorriam para eles. Mesmo assim, como qualquer vendedor de qualquer coisa, tem de estar atentos ao que o público quer. Por exemplo, nas recessões, quase sempre o que o público quer é ouro. Quando a economia nacional está fazendo água e exibindo rachaduras, as moedas, as ações e tudo o mais está desabando, o metal amarelo parece um cofre forte guardando o seu próprio valor. Em tempos negros, como o início da década de 80, o preço do ouro tende a subir, porque está todo mundo comprando. Conforme já discutimos, é a hora em que você deve tomar o maior cuidado se for fazer a mesma coisa. É também a hora em que a pressão de venda do ouro atinge o seu pico. No começo dos anos 80, os jornais andavam cheios de anúncios oferecendo barras de ouro, moedas, medalhas. As corretoras badalavam as ações de mineradoras de ouro, como a Omestac. Fundos mútuos especializados em investimentos ligados ao ouro. Page 56. Despachavam toneladas de folhetos e prospectos. Serviços especializados ofereciam análises e profecias sobre o ouro. Se quisesse pôr o seu dinheiro em ouro ou em qualquer investimento ligado ao metal, bastava lhe dar um telefonema a cobrar que dezenas de felizes operadores estavam ali mesmo para tomar o seu pedido. Pelo final de 1983, porém, quando as condições econômicas pareciam mais róseas e a cotação do ouro andava em baixa, era preciso procurar com uma lupa quem lhe vendisse uma moeda de ouro. Nada disto quer dizer que você fará, automaticamente, seja o que for que a maioria não estiver fazendo. Quer apenas dizer que você tem de resistir, teimosamente, às pressões da maioria, em vez de apenas ir na onda. Estude qualquer situação pela própria cabeça, processe-a no seu belo cérebro. É possível que você conclua que a maioria está errada, o que nem sempre é o caso. Se concluir que está todo mundo certo, por favor, entre na dança.
Mas, atenção, faça o que fizer, apostando a favor ou contra o rebanho, para começo de conversa pense pela sua própria cabeça. Há especuladores que têm por dogma ir contra a maioria, automaticamente. Dizem ser pensadores ao contrário, ou os contrários. A filosofia deles baseia-se no paradoxo que vimos examinando, frequentemente, a boa hora de se comprar alguma coisa é quando parece menos atraente. Assim, você topará com contrários. Comprando ações nos buracos negros da depressão, ouro no auge dos demais mercados, esta ou aquela escola de pintura quando está todo mundo usando as telas como papel de embrulho. O problema do contrarismo é que ele começa como uma boa ideia, se cristaliza, e acaba como mais uma grandiosa ilusão de ordem. É bem verdade que a melhor hora de se comprar alguma coisa pode ser quando ninguém a quer. Mas comprar automática e impensadamente, só por isto, comprar só porque se trata de uma coisa que ninguém mais quer, parece bobagem tão grande quanto correr, irracionalmente, os riscos do rebanho. O rebanho não está sempre errado. Se o valor de mercado de transporte cair a 10 centavos de dólar o metro quadrado, pode ser que seja uma boa oportunidade de comprar. Por outro lado, quem sabe o rebanho não está certo em deixar pra lá aquelas manchas estranhas. Quem sabe só servirão mesmo para embrulhar o lixo. No começo da década, e acho que com muita razão, quase todo mundo dava as coisas às ações da Chrysler. Àquela altura, se era arriscado pôr o seu dinheiro em GM ou Ford, que andavam por baixo, comprar Chrysler era a maior loucura. A empresa estava com o pé na cova. Um empréstimo do governo, em meio a amargos debates, mantinha-a mal respirando. A longo prazo, o prognóstico era triste. O papel podia ser comprado por 3 ou 4 dólares. Ao emitir a sua pouco entusiasmada opinião sobre a Chrysler, o rebanho levava em conta a realidade objetiva. As chances de a empresa se recuperar eram infinitamente pequenas. A Chrysler parecia um caso terminal. Hoje, é claro, com a visão perfeita de quem examina os fatos depois de ocorridos, percebemos que a opinião pública foi pessimista demais. Contra todas as probabilidades, contra todos os prognósticos, a Chrysler juntou e recuperou a saúde. No final de 1983, a ação andava acima dos 35 dólares. Tivesse comprado um ano e meio antes, teria multiplicado o seu dinheiro por 10. O que não modifica o fato de que, do ponto de vista de 1981, o papel era um enorme tiro no escuro. Ao desprezá-lo, a maioria dos especuladores agia razoavelmente. Esse era o caso em que uma aposta contrária, ir automaticamente contra a maioria, teria parecido perfeitamente idiota. Esse era um caso em que, realmente, pareceria sensato fazer-se uma exceção ao primeiro axioma menor, que diz que só se aposta o que valer a pena. Até meados de 1982, jogar na Chrysler seria mais ou menos como comprar uma rifa ou um bilhete de loteria. Sabendo que as probabilidades são de 1 em 1 milhão contra, você pões um dinheirinho só pela farra. Em 1981, se existisse uma lei dizendo que todos os contribuintes eram obrigados a investir em Chrysler, eu teria comprado uma ação. Sei lá, quem sabe 100. Sempre é bom sonhar com o seu dinheiro multiplicando por 10 em um ano e meio. Estratégia especulativa. O 10º grande axioma ensina que a maioria, embora não sempre nem automaticamente errada, o mais das vezes está errada. Não se vai,
automaticamente, a favor nem contra uma maioria. Principalmente a favor. Cada caso é um caso, e você tem de pensar pela própria cabeça antes de envolver o seu dinheiro em riscos. A maior e mais frequente pressão em cima de você será dos que querem obrigá-lo a ir com o rebanho. Essas especulações tipo Maria vai com as outras, adverte o axioma, podem custar caro. É da natureza delas que você compre na alta e venda na baixa. A mais poderosa linha de resistência a essas pressões é a nítida consciência da sua existência, e do seu insidioso poder.